Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos. É uma grande honra, uma felicidade muito grande estar aqui presente com o nosso irmão Carlos Nascimento, com a presença de todas as pessoas que nos acompanham, né? E justamente para darmos continuidade aqui, mais um dia, né? Sábado, justamente do projeto Iniciação, através justamente do canal Conexão 3005. Né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Né? A base, duas bases fundamentais, né? Básicas. A doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Mas é também seguindo o ensinamento de todos os grandes mestres da humanidade, todos os grandes instrutores, né? Através dos tempos e das civilizações. Né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade importantíssima do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. E recordando o ensinamento do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, o Brasil é o celeiro, né? É a base, é o fundamento da nova civilização. É isso, a pátria do Avatara Maitreya, né? E dizemos também patrimônio da ordem de Cristo. Então, nós estamos aqui no Brasil exercendo uma atividade muito importante e de uma responsabilidade muito grande diante da lei universal, cósmica, justa e perfeita. Né? Então, isso aqui... E para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, esse encontro visa trazer a possibilidade de novas reflexões a respeito dos assuntos da doutrina secreta, da eubiose, do conhecimento da iniciação das idades e assim por diante. Né? A pessoa pode perguntar como que eu posso começar dar procedimento ao caminho do projeto de iniciação. Né? É só escolher uma escola iniciática e começar a fazer o estudo na escola iniciática. E nós indicamos que as pessoas venham fazer o curso de iniciação justamente na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. A pessoa pode perguntar, como que eu posso, então, começar? Muito bem. Para as informações iniciais, é muito simples. É só entrar no Google, na internet, vai lá, Google, né? Vai na busca do Google e escreve lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer logo uma indicação do site da eubiose. Né? E a pessoa, então, ali a pessoa pode pesquisar no site, né? Tem um botãozinho lá onde está escrito onde estamos. Só clicar ali e vai aparecer indicações de todos os departamentos que existem no Brasil, da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, é muito simples. A pessoa entra em contato com o departamento específico, né? E vai ter todas as informações. Essas informações do site dá o telefone do departamento, o site, todas as informações. Então, a pessoa pode verificar em que data que ela pode começar o seu curso de iniciação, né? Se pode começar já ou mais tarde, né? E já providenciar todo esse processo do início do curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Sempre lembrando, isso é muito importante, o primeiro grau de iniciação na eubiose chama-se grau peregrino. Depois do grau peregrino, tem mais 4 graus. Então, a pessoa faz, então, 5 graus. Depois desses 5 graus, a pessoa pode começar a participar plenamente como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, naquilo que nós denominamos série interna. Aí, então, pode fazer os rituais, pode participar de todos os eventos, todas
a programação da eubiose, e, além do mais importante ainda, pode ler as revelações do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Então, isso aí está aí definido, né? Como a pessoa pode entrar em contato, né? Pelo Google, ou então, para abreviar, a pessoa pode até digitar no Google direto, assim, www.eubiose.org.br. Pronto, aí está o caminho do projeto de iniciação. É isso, o caminho da sua o caminho da sua caminhada rumo à iniciação. Né? Muito bem. Então, hoje nós vamos continuar os nossos estudos. Né? Então, começando uma nova fase dos nossos estudos, justamente enfocando aquilo que a mestra Helena Petrov Blavatsky falou como simbolismo arcaico universal. Então, nós vamos começar daqui para diante, vamos nos aprofundando a questão do simbolismo arcaico universal, ou seja, a evolução do simbolismo, o simbolismo e a ideografia. Sempre lembrando que, pelos ensinamentos do nosso augusto mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que no processo da iniciação, o processo da iniciação tem duas fases. Duas fases. Um processo simbólico e um processo real. O início, o caminho da iniciação na fase inicial é simbólico, através de símbolos. Né? Por quê? Porque é necessário. Nós não conseguimos entender as coisas superiores diretamente pelas limitações do nosso entendimento humano. Então, este contato com esses assuntos superiores se dá através de símbolos. Então, a iniciação, na fase inicial, se faz pelo processo simbólico. Depois, na fase final, a iniciação torna-se real. Então, à medida que a consciência vai evoluindo, vai assumindo novos parâmetros, novas possibilidades de entendimento, rumo a um estado superior de consciência, é isso que nós chamamos de adeptado, né? Então, a pessoa vai evoluindo, então vai tendendo a ver as coisas como elas são realmente por trás do símbolo. Né? Então, na verdade, todo conhecimento humano procede dessa maneira. Isso que nós vamos começar a estudar hoje. Né? Existe a parte simbólica do conhecimento, mas atrás do símbolo tem a realidade. Tem a realidade. Então, o símbolo, na verdade, é como se fosse um véu maiávico, né? Mas que dá a possibilidade do entendimento, dá o caminho para o entendimento, né? Senão seria impossível. Né? Então, o símbolo, essa parte simbólica é muito importante, né? Mas, então é necessário tirar esses véus que encobrem a realidade de forma simbólica, né? Então, significa desvelar, né? Então, tanto que HPB escreveu uma série de 4 livros chamado Isis Sem Véu. O que é Isis? Segundo trono. Isis é segundo trono, a mãe divina. Então ela fala assim, Isis sem véu. A Isis, a mãe divina, vista sem os véus maiávicos que a nossa consciência coloca, né? Diante e nos separa do entendimento superior, relativamente ao quinto sistema evolutivo, né? Então, é muito importante esse entendimento inicial, né? Justamente sobre esse tema que nós vamos começar a desenvolver a partir do encontro de hoje. Né? Então, vamos ver a evolução do simbolismo. Simbolismo e ideografia. Veja bem que importante. Helena Blavatsky alude ao estudo do significado oculto das lendas religiosas e profanas de vários países, principalmente do Oriente, ao qual dedicou grande parte da sua vida. Então, grande parte da sua vida de Blavatsky foi ligada ao Oriente. Né? Afirma sua crença na subjacência histórica de uma verdade nas lendas populares. Quer dizer, subjacência quer dizer por baixo, por trás dessas lendas, dessa mitologia, existe a realidade dos fatos. Né? Ela cita um estudioso na época, né, no século XIX, Sir Gerald Massey, que diz ser a mitologia um modo primitivo de objetivar o pensamento fundando-se em fatos naturais. É o depósito mais antigo da ciência humana. Veja bem,
É claro que, quando esse estudioso fala que a mitologia é um modo primitivo, isso não significa que é um modo que não é adequado, não é? É absolutamente adequado, né? A lenda, o mito, são absolutamente necessários para que as coisas permaneçam na consciência humana de maneira preliminar, de maneira mitológica, simbólica, para depois ser entendida na sua real essência. Então, o mito realmente é algo importantíssimo na história da humanidade, né? Então, o mito tem o depósito mais antigo da ciência humana. É o depósito mais antigo da ciência humana. A ciência acadêmica, ela despreza o mito, né? Inclusive o positivismo, né? Auguste Comte, que foi o fundador do positivismo, ele afirmava, né, que a mitologia é a infância da humanidade. Não é bem assim. Ele foi um ser brilhante pensador, mas estava equivocado. Realmente, a mitologia não é a infância da humanidade, é a base do entendimento. E devemos dizer que a partir do século XXI, no terceiro milênio, com toda certeza e inevitavelmente, a mitologia será estudada com maior profundidade e bastante frequência nas universidades. É isso. A mitologia vai fazer parte importantíssima do conhecimento humano no enfoque acadêmico. Isso é muito importante, né? Muito importante. Suas fábulas eram meios de comunicar fatos na antiguidade, né? As fábulas eram meios de comunicar fatos importantes. Em sua conferência, esse senhor Massey, que a HPB se refere ao mito egípcio do gato, quando os egípcios representavam a lua como um gato. Não viam nisso nenhuma semelhança do astro com o animal. Simplesmente tinham observado que o gato via na obscuridade e seus olhos cresciam e se tornavam mais luminosos durante a noite. Então, uma maneira interessante de fazer essa ligação do gato com a lua. Né? A lua era vidente nos céus e o gato, seu equivalente na terra, conforme os egípcios. Né? Daí o gato se tornaram o seu símbolo da lua. O nome de gato é Mal, em egípcio, que significa ver, vidente. A lua, como gato, era o olho do sol, porque refletia a luz solar e porque o olho reflete a imagem em seu espelho. Esta é uma exposição correta do mito lunar sobre o aspecto astronômico. Veja só que importante, né? A Lua está intimamente relacionada com a Terra e todos os seus mistérios, como Vênus, Lúcifer, irmão oculto e alter ego da Terra. Então, a Lua está. Tanto que nós vamos, num determinado momento, entrar nesse assunto, né? Que nós viemos da Lua, né? Através do transbordo lunar. Tudo que nós temos na Terra tem uma origem na Lua. Assim como tudo vem de Mercúrio, depois passou para Vênus, depois para a Lua, da Terra, e da Terra deve partir para outros planetas também, pelo processo evolutivo. Né? Então, a simbologia, né, deve ser estudada em cada um dos seus aspectos, pois cada povo tem seu método particular de expressão. Cada símbolo é um diamante de muitas facetas. Olha só que importante a KPB fala, né? Cada símbolo é um diamante de muitas facetas, cada uma das quais encerra várias interpretações e se relaciona com várias crenças. Né? Então, esse estudioso que nós falamos, que um outro estudioso chamado Mr. Mackenzie, que a HPB se refere, né? Na Royal Masonic Encyclopedia, diz que há grande diferença entre emblema e símbolo. O primeiro compreende uma série de pensamentos e o último encerra uma só ideia especial. Daí que os símbolos lunares e solares de vários países, compreendendo cada uma ideia ou série de ideias especiais, formam coletivamente um emblema esotérico. Veja bem, então, toda essa simbologia, né? Cada povo com a sua simbologia, de acordo com a sua época, com a sua tônica espiritual,
forma coletivamente um emblema, né? Uma visão esotérica ampla. Né? Emblema é, pois, uma pintura ou sinal concreto, visível, que representa princípios, ou uma série destes, compreensível para aqueles que receberam certas instruções, ou seja, os iniciados. Então, isso é evidente, né, que num determinado momento em determinados momentos da evolução humana, os símbolos são jogados na mente humana para perpetuar a ideia do processo evolutivo. Como não é possível falar claramente, as claras, né? Os adeptos não podem falar claramente, porque o ser humano não entenderia, então é lançado o símbolo, a mitologia. Então, é por isso que em toda raça, em todos os tempos, em todas as circunstâncias, o simbolismo é permanentemente presente na história de todas as raças, de todos os povos. Né? Digamos que é uma série desse simbolismo, uma série de pinturas gráficas consideradas alegoricamente. Então, é como uma pintura que fica, né? O símbolo é como uma pintura. Isso fica impresso na mente humana através dos séculos, né? Para ser decodificado. Né? Então, assim, os Puranas, o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia, são emblemas escritos. Veja bem, emblemas escritos. Uma parábola é um símbolo falado, representando alegoricamente as realidades da vida. A parábola também. O nosso mestre Jesus, o Cristo, usava frequentemente as parábolas, né? De forma simbólica. É isso? Então, ele usava esse artifício, esse mecanismo, para impregnar a mente humana com aqueles conhecimentos de maneira muito forte, através das parábolas. Quer dizer, é uma maneira, como se diz assim, contar historinhas para crianças, né? Porque nós, humanos, diante da consciência universal, né, somos crianças, ainda estamos engatinhando no nosso conhecimento. E os mestres, então, contam historinhas para crianças, para vivificar na nossa mente a ideia do simbolismo do processo evolutivo. Né? Uma parábola é um símbolo falado. Olha só que interessante. A parábola é um símbolo falado, é isso? Representando alegoricamente as realidades da vida. Por isso que o nosso mestre, Celso Mestre Jesus, o Cristo, usava frequentemente a parábola como recurso nos seus ensinamentos. Né? A história religiosa e esotérica de todas as nações mergulha nos símbolos e se revela pela expressão pictórica das alegorias e parábolas. Veja só que interessante. A palavra falada tem uma potência desconhecida que nem sequer se suspeita. Tem uma potência muito grande a palavra falada. O som e o ritmo estão estreitamente relacionados aos 4 elementos dos antigos. E toda a vibração no ar desperta os poderes correspondentes. E a união com eles produz resultados bons ou maus, segundo o caso. Os acontecimentos históricos e religiosos eram narrados durante a iniciação. Olha só que importante, né? E os estudantes registravam-nos como os símbolos correspondentes, tirados de sua mente e examinados pelos mestres, antes de serem definitivamente adotados. Assim se criou o alfabeto chinês e os símbolos hieráticos do Antigo Egito. Tudo simbólico, tudo símbolo, né? Os caracteres chineses podem ser lidos em qualquer língua, porque suas palavras têm um símbolo correspondente em forma pictórica. Não é isso? Um determinado pensador, citado por Blavatsky, chamado Ralston Skinner, que escreveu A Chave do Mistério Hebreu-Egípcio na Origem das Medidas, afirma ter descoberto que a razão geométrica era a origem muito antiga e provavelmente divina das medidas lineares, e que houve uma linguagem simbólica de uso universal no mundo, em época muito remota, um perfeito sistema de ciência que fora comunicado somente aos iniciados, pela primeira vez da humanidade vinda de outras esferas. Então, a gente vê, já por esse enfoque dado na doutrina secreta de Blavatsky, a importância do mito, da mitologia, né? Justamente
da parábola, né? Da forma simbólica que os mestres têm de explicar as coisas, né? Sempre falando também algo muito importante, que às vezes é meio controverso, né? Os antigos diziam que a verdade, ela não pode ser escrita nem falada. Veja bem, a verdade não pode ser escrita nem falada. Então, quando se escreve algo, está se dando um símbolo para essa verdade. E essa verdade tem que ser estudada. O que está escrito, a gente deve ler por trás das coisas. Por isso que o nosso mestre afirma, né, que, na verdade, quando ele escreve as revelações, na verdade, a gente tem que desvelar, tirar os véus que acham nessas revelações. O que significa isso? Significa entender o que está por trás das palavras, através da nossa consciência. Isso é importante. Veja bem, onde está a verdade? A verdade está no papel escrito? A verdade está na palavra falada? A gente pergunta, onde está a verdade? Isso é uma pergunta. Nenhuma religião fala disso. No processo religioso não se fala nisso, mas no processo da iniciação a gente pode falar com absoluta certeza onde está a verdade. Onde está a verdade? Está dentro de nós. Pronto. É por isso que Jesus Cristo disse: vós sois deuses. Então, é necessário que essa verdade venha à tona. É por isso que Jesus, então, falou: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. O que é conhecer a verdade? Conhecer a nós mesmos. Conhecer a verdade que existe dentro de nós, no nosso Deus interno. Não é isso? E conhecendo a verdade, então a gente não precisa mais ler, nem ouvir. Isso, no processo do adeptado, no processo, como nós falamos, da iniciação real, né? O adepto, quando a consciência atinge o nível de adeptado, ele não precisa mais ler coisa alguma, ele não precisa mais ouvir coisa alguma, ele vai direto no conhecimento. Tanto que nós sabemos, isso é o conhecimento geral, que todo adepto ele acessa diretamente o Akasha. Então, ele tem diante de si toda a verdade universal. Mas não uma verdade que lhe é apresentada, aquela verdade que está dentro dele. O Akasha está dentro dele. É por isso que o nosso mestre afirma que o Akasha justamente corresponde ao que nós chamamos do quinto sistema, né? Quinto sistema. E o nosso mestre propõe práticas, e quem está na eubiose vai participar disso, práticas específicas para desenvolver esse quinto sistema dentro de nós. O quinto sistema já existe maioricamente. Nós estamos vivendo o quarto sistema evolutivo. O quinto sistema está lá, o segundo trono. Então, nós temos que desenvolver o quinto sistema dentro de nós mesmos, ou seja, elevar a nossa consciência em direção do quinto sistema, nos tornando adeptos. Então, ora, Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade que existe dentro de nós, conhecer o Deus que existe dentro de nós. E conhecendo o Deus que existe dentro de nós, nós nos libertamos do quê? Essa é a pergunta que a religião não dá. Quando conhecemos a verdade, o Deus que existe dentro de nós nos libertamos do quê? Nos libertamos de nós mesmos. Nos libertamos das limitações humanas, da personalidade. É isso? Então, é por isso que o adepto não precisa ler mais nada, não precisa ouvir mais nada. Está tudo interiorizado dentro dele. Ele vê através de um estado de contemplação. É isso? É o estado de contemplação, é o Cristo interno, né, desenvolvido. Ele vê tudo no estado de contemplação, ele vê e percebe tudo diretamente. Veja bem que importante esse processo de iniciação do adeptado no ser humano. Né? E o nosso mestre afirma, né? Isso, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, diz que o destino da raça humana é tornar-se uma raça de adeptos, apesar de todos os empecilhos que possam existir no processo evolutivo, todas as lutas, os tropeços, mas, inevitavelmente, o ser humano vai se tornar uma raça de adepto. Né? Então,
Nós podemos ver agora a linguagem dos mistérios e sua chave, né? Podemos continuando ver a linguagem do mistério e a sua chave, né? Isso nós podemos já começar a examinar, né? Descobertas recentes, veja bem, descobertas recentes provam sem dúvida que todas as teologias, desde as mais antigas às mais recentes, até as mais recentes, surgiram de origem comum de crenças abstratas ou de uma linguagem esotérica universal, a dos mistérios. Olha só que interessante. Todo conhecimento, toda teologia, então, provém de uma origem comum, de crenças abstratas, de uma linguagem esotérica universal. A isso que se chama os mistérios. Os mistérios. O grande sistema arcaico, a ciência sagrada da sabedoria, que se encontra em todas as religiões antigas, como nas modernas, tinham e têm a linguagem universal. A linguagem dos hierofantes, ou seja, dos seres superiores, a qual possui 7 dialetos referentes aos 7 mistérios da natureza e poderia ser lida em sua plenitude ou sob um dos seus aspectos. Então, na verdade, como o nosso processo é centenário, então todos esses mistérios se refletem em 7 aspectos específicos, né? Específico, que pode ser lido, pode ser entendido através de um caminho, de um desses aspectos, ou através da síntese desses 7 aspectos na sua totalidade. Essa linguagem universal, conhecida em todas as nações, mas de uso exclusivo dos iniciados, tinha as suas chaves. As chaves, em específico. Né? Agora, não é qualquer um que tem essa chave. Essa linguagem iniciática da antiguidade tem as suas chaves, mas somente os iniciados têm essas chaves. Isso que é importante. Somente os iniciados têm essas chaves. É por esse motivo da importância do trabalho desses dois grandes instrutores, né? A Helena Blavatsky e o professor Henrique José de Souza, trazendo Helena Blavatsky no século XIX e o professor Henrique José de Souza trazendo no século XX, praticamente a possibilidade de nós encontrarmos as chaves para o entendimento desses mistérios universais. Não é verdade? É claro que essas chaves devem ser procuradas não num lugar, numa localidade A, B, C ou D, não. A chave está dentro de nós. Essa chave está dentro de nós. Né? Então, é por isso que vem a própria palavra, olha, inteligência, olha só que interessante. A própria palavra inteligência, que vem do latim interlegere. Interlegere. O que é interlegere? É ler por dentro. Inter, dentro. Legere, ler. Ler por dentro. Então, a inteligência quer dizer ler por dentro. Dentro do quê? Da nossa própria consciência. Isso é a natureza intrínseca da inteligência. Né? Então, afirma-se que os adeptos da Índia possuem o conhecimento de 7 subsistemas e a chave do sistema completo. Isso a Blavatsky afirmava no século XIX. No Livro dos Mortos, do Antigo Egito, em seus rituais e dogmas, citados por Maspero, lemos Osíris dizendo que é o Tum, a força criadora da natureza, filho de Num, deidade primordial, equivalente ao caos do oceano impregnado pelo espírito invisível. Osíris encontrou Shu, força solar, na escada da cidade dos 4 quadrados do bem e 4 do mal, e aniquilou os princípios maus de Num, os filhos da revolta. Isso é tudo simbólico, né? Contido na mitologia egípcia. Né? Osíris é o fogo e a água e cria deuses de seus membros em número de 14, 7 escuros e 7 luminosos, equivalente aos 7 espíritos da presença e aos 7 gênios do mal. Osíris foi dividido em 14 pedaços, né? Nós sabemos, né? Isso aí está ligado com a própria entendimento do processo da cosmogênese, né? Da própria cosmogênese e da antropogênese, né? Quando do segundo trono para baixo projetam 7 seidades, 7 seres, 7 deuses, né? Com a sua polaridade macho e fêmea, né? Então origina 14 potencialidades
que dá origem aos sistemas evolutivos que nós conhecemos, né? Do primeiro ao sétimo sistema evolutivo. Então, continuando, os Is é a lei da existência do ser, é isso? A fênix da ressurreição na eternidade, reencarnação. Ele fala dos sete luminosos que seguem aquele que confere a justiça no amente. Isso serviu de fonte e origem aos dogmas cristãos. É claro que a cristandade também se baseou muito nesses dogmas, nesses mistérios, né? O cristianismo, né? Então, as religiões são impregnadas desses mistérios antigos, né? Se bem que a religião não consegue decodificar de maneira clara para os seus seguidores o significado desses mistérios, né? Mas um estudioso chamado John Packer descobriu que o valor de π serviu de base para cálculos astronômicos e que um sistema de ciência exata, geométrica, numérica e astronômica, fundado nessas relações, foi usado na construção da grande pirâmide egípcia. E era, em parte, o conteúdo dessa linguagem que se acha oculto no texto hebreu da Bíblia. Veja bem. Então, veja bem, esse trabalho do simbolismo de HPB nos diz que o contexto hebreu, né, da Bíblia tem um simbolismo muito forte, e realmente tem. E se nós analisarmos o Antigo Testamento, nós vemos situações específicas em que se adequa perfeitamente à doutrina secreta de HPB, né? Inclusive a produção, a expressão da mônada, né? Que nós conhecemos através do nosso processo de entendimento, que é o monismo, né? Quando no Antigo Testamento é dito que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Então, temos Deus, nós somos deuses, né? E daí, então, se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus é originado, então, esses processos de essa projeção chamado mônadas, das quais nós somos partícipes dessa expressão, não são mônadas, projeções monádicas no mundo objetivo denso, mas perdemos essa noção da nossa própria divindade. Né? Então, só o cultismo oriental possui o segredo dessa linguagem com as suas sete chaves. Só o ocultismo oriental possui, novamente dizendo, o segredo dessa linguagem. É claro que, novamente dizendo, quando a HPB no século XIX começa esse trabalho de trazer esse trabalho da Índia, do Tibete para o Ocidente, é justamente a abertura desse conhecimento, desse simbolismo para o conhecimento humano do Ocidente, né? Para que os pesquisadores e os intelectuais, os pensadores ocidentais começassem a pesquisar justamente e procurar a chave do entendimento que estava em mão desses mestres da antiga Índia. Né? Os símbolos datam de épocas muito remotas. O mito de Moisés, salvo das águas pela filha do faraó, por exemplo, foi herdado dos assírios e enxertado por Esdras no Pentateuco como original. É isso? HPB cita um outro estudioso, George Smith, no seu livro Antiguidades Assírias, diz que no palácio de Senaqueribe encontrou um fragmento da história de Sargão, o Moisés babilônico. Era a grande capital de Acade, ou Agadé, mencionada no Gênesis como capital de Nimrod, situada perto de Sipara, ou no Eufrates. Coincidência, a mulher de Moisés chamava-se Sépora. A lenda é a mesma relatada por Esdras sobre Moisés. Então, nós vemos então que essa mitologia, esse conhecimento arcaico, vai passando de geração em geração. É isso? Com justamente a finalidade de não deixar essa verdade ficar sem que possa ser estudada pelas diferentes raças que vão se sucedendo. Né? Esses fatos aconteceram, no entanto, 2000 anos antes de Moisés. Isso também significa que o Êxodo não foi escrito por Moisés, mas reconstituído por Esdras, com antigos materiais que lhe chegaram às mãos. Encontramos números de figuras geométricas usados como expressão em todas as simbólicas arcaicas.
Cada cosmogonia começou com um círculo, um ponto, um triângulo, um quadrado e até o número 9. E a década pitagórica mística, a soma de todo que abarcava os mistérios do cosmos. Então, nós vemos, então, inicialmente, um importante enfoque, né, que a HPB dá, justamente da doutrina secreta, e o nosso mestre também dá continuidade e expande esse conhecimento em direção do terceiro milênio, né, a respeito desse conhecimento antigo, importantíssimo, né, sobre a simbologia universal arcaica. Né? Então, esse é o assunto que nós vamos continuar desenvolvendo através dos nossos encontros, para justamente dar ênfase à importância justamente dos mistérios antigos, da simbologia, da mitologia, né? E fazer com que cada vez mais os estudiosos tragam de novo essa mitologia para a ciência acadêmica. Isso é de uma importância enorme para o desenvolvimento da humanidade, rumo a um novo estado de consciência, a uma nova civilização. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos, para continuar nesse nosso estudo. Por favor, Carlos. Oi, professor. É muito interessante tudo isso que o senhor traz e coloca para a gente, né? E o mais interessante é que a verdade ela está viva dentro de nós, né? Como é difícil despertar isso, né, professor? E, Exatamente, exatamente. e através de todo esse registro simbólico é que a gente tem essa história, né? Toda registrada, sem ser adulterada, né? E a ciência precisa decifrar tudo isso, né, professor? Trazer isso de uma maneira mais é, compreensível. E eu estava aqui pensando comigo, e nada é por acaso, né, professor? Se no século XIX Helena Blavatsky vem e traz à tona tudo isso, e depois no século XX JHS traz tudo isso, é porque a gente tem uma grande missão pela frente, né, professor? A gente tem que despertar na humanidade todo esse conhecimento. Exatamente. Então, esse aqui é um dos pontos básicos dessa revolução que houve a partir do século XIX, com justamente através do trabalho de Blavatsky, né? Foi justamente trazer esse conhecimento que estava contido somente na Índia, no Tibete, para o Ocidente. Agora a gente pergunta, por quê? Por que para o Ocidente? Né? Porque é o caminho evolutivo. Né? O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, nosso augusto mestre, ele diz que a luz está no Ocidente. A luz já esteve no Oriente durante muitos séculos, mas agora está no Ocidente. Ela foi trazida pelos mestres para o Ocidente, porque é o momento do Ocidente fazer o seu trabalho evolutivo na Europa e nas Américas. É isso? Jogando esse conhecimento para abrir a possibilidade de novas civilizações, de uma nova civilização, é isso? E de novas raças, que é justamente o que nós abordamos sempre, né? O surgimento da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe. Então, o Ocidente é básico nesse sentido. Né? A gente diz assim, o Ocidente é melhor que o Oriente? Não, ninguém é melhor do que o outro. Nós todos pertencemos ao mesmo processo humano evolutivo, da mesma humanidade. Mas existem ciclos evolutivos. O ciclo evolutivo passou pelo Oriente, agora está no Ocidente. E a lei fez esse trabalho. Está fazendo através dos grandes mestres, dos quais nós citamos, Helena Blavatsky e o professor Henrique de Souza. Né? Blavatsky trazendo um grande conhecimento da mitologia, todo o conhecimento antigo da Índia, né? E o nosso mestre fazendo um trabalho extraordinário, que é justamente fazendo a síntese desse conhecimento e jogando rumo ao terceiro milênio. É isso? Tanto que o nosso mestre dá essa data, né? Ano 3005, como um ponto muito importante na evolução humana. Daí o nosso canal, né? Nosso Conexão 3005, daí a razão do nosso canal se chama Conexão 3005. Nós temos que fazer essa conexão com o ano 3005, justamente fazendo com que a nossa raça, a nossa quinta raça mãe ariana, atinja o máximo
possível de resplendor no ano 2005, perfazendo um fato muito importante dentro do ciclo evolutivo humano. Tanto até que o nosso mestre, isso a HPB não fala, Blavatsky não fala isso, mas o nosso mestre, através das suas revelações, ele fala que os mundos internos virão para a face da Terra, a exemplo de Agartha. O nosso mestre diz: Agartha virá para a face da Terra. Veja só que importante, né? Virá dos mundos internos para a face da Terra. Haverá uma união entre os mundos, a superfície da Terra e os mundos internos. Então, tudo isso faz parte de um processo evolutivo muito importante. E essa importância redunda no fato de que é necessário entender a mitologia na sua profundidade e não descartar, dizer que a mitologia é a infância da humanidade. Não é a infância da humanidade, é a base do conhecimento humano. Agora, é necessário, evidentemente, entender essa mitologia de fato bastante claro, mas o entendimento dessa mitologia não se dá através da própria mitologia, é entendimento interno nosso, autoconhecimento. Isso que é importante. Como é que o ser humano vai entender a mitologia? Através do autoconhecimento, conhecendo a si mesmo. Básico. Na antiguidade, né? Está lá no tempo de Apolo, em Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. A verdade é clara, né? Então, os ensinamentos são claros dos mestres no sentido de nós desenvolvermos a capacidade interna de entendimento. E, professor, o interessante pelo que o senhor colocou agora, professor, é que a gente está num ponto em que vai ter um grande confronto, né, entre o atrito, né? A humanidade ela vai ter um grande atrito para ela ter uma união de pensamento para entrar nesse milênio de evolução. Não é isso, professor? Por isso que a gente teve a HPB, tivemos JHS, eu acho que o momento é agora. A humanidade vai ter que entrar numa grande convulsão para ter uma união de pensamento e aí seguir o milênio de evolução. O nosso irmão Carlos falou, justamente o nosso mestre, o professor Henrique Jadson, nosso querido mestre, ele fala que são tônicas específicas. Então, nós temos, assim, tônicas específicas da antiguidade na Índia, tônica específica no Velho Testamento, no Antigo Testamento, uma tônica específica no Novo Testamento. Na verdade, a verdade é uma só, a fonte é uma só, mas as tônicas são diferentes. É claro que a mitologia ela vai se transformando, ela vai dando aspectos importantes para que a humanidade perceba o caminho, né? Então, o caminho da iniciação. Não é isso? Então, são tônicas específicas para que as coisas se esclareçam. Quer dizer, cada tônica não é o final das coisas. Né? Nós teremos agora, conforme o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nós teremos tônicas específicas no terceiro milênio. As coisas vão se aprofundando. Né? Virão mestres, virão seres de hierarquia, virão seres de alta hierarquia para a face da Terra, para trazer tônicas específicas para desenvolver esse processo de entendimento na humanidade. É claro que os mestres não podem falar diretamente coisas que não podem ser expressas diretamente pela palavra, né? A palavra é maia, não é isso? O que se entende, o importante é entender o que está por trás da palavra. O que está escrito não é a verdade. Tem que se entender o que está por trás do que está escrito, né? O interlegere, né? Ler, como se diz, como se diz o povo diz, ler nas entrelinhas, né? Então isso é importante, né? E, tanto que o nosso mestre ele afirma, né? Nos seus ensinamentos que ele tem as suas revelações, né, escritas, são milhares e milhares de páginas que ele escreveu durante 60 anos, né, na sua existência, né, no seu trabalho, né, e são milhares e milhares de páginas. Mas ele se refere frequentemente que a questão não é entender aquilo que está escrito graficamente na linha, mas entender o que está por trás do que está escrito. Ora, entender o que está por trás significa entender o processo através do nosso autoconhecimento. Autoconhecimento.
Tanto que o nosso mestre afirma, com frequência ele afirmava, né, que nós devemos ler, estudar, meditar e tirar as próprias conclusões. Veja bem, não é tirar as conclusões vindas da cabeça de outros. A religião é assim, né? A pessoa absorve ideias que vêm da cabeça de outros. Mas na escola iniciática, não. O indivíduo deve aprofundar-se no seu eu interno, através do autoconhecimento, e tirar as suas próprias conclusões. Isso é muito importante. Isso é ensinamento básico do que o nosso mestre afirma. E é o que Jesus falava, né? Conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, conhecemos a verdade dentro de nós e nos libertamos da maia, que é a nossa personalidade, das injunções, dos pensamentos, né, das ideologias. Nos libertamos disso para entender justamente a verdade que existe dentro de nós, ou o Deus interno que existe em nós mesmos. Muito bom, professor. Começando aqui com as perguntas, o Guilherme Guazelli pergunta o seguinte: qual seria a maior escritura? SBI, Bíblia, HPB ou JHS? Eu dou uma resposta específica que eu já falei há alguns minutos atrás. Tudo é escrito de acordo com a tônica. A tônica. Eu dou um exemplo. Quer ver uma coisa? É a tônica do ciclo. Jesus, o Cristo, ele deu uma nova tônica para a Bíblia, né? A Bíblia tinha uma maneira de falar. Uma maneira de falar. Jesus deu uma outra maneira de falar. Tanto, a Bíblia fala de Deus. Não é isso? De um Deus raivoso, rancoroso, eh, que muito ligado a várias atitudes, né? Tanto que a HPB diz que o Deus bíblico é uma impossibilidade lógica, né? É uma versão bíblica, mais adequada ao pensamento daquele tempo. Agora, Jesus não, já deu uma outra versão de Deus, né? Um Deus amoroso, bondoso, que perdoa sempre, né? Isso não seria possível ser explicado nos tempos bíblicos, né? Porque não seria entendido. Então, eu posso lhe dizer para o irmão Guazelli o seguinte, né? Qual é a maior escritura? Não existe maiores escrituras. Todas são provenientes da mesma fonte, mas todas vêm com uma tônica específica. A Bíblia foi escrita da maneira como teve que ser escrita naquela época, né? A HPB escreveu da maneira como teve que ser escrito na época, né? Isso. O professor escreveu de maneira como foi necessário escrever no século XX, né? E como dissemos, isso o nosso mestre fala, durante o século XXI e durante o terceiro milênio, novas informações, novos canais de comunicação serão abertos para as hierarquias, trazendo outros conhecimentos, novos enfoques, novas tônicas para a abertura desse conhecimento. Então, respondendo, não existe uma escritura maior ou menor do que as outras, uma maior ou outra menor, não. Todas provêm da mesma fonte, mas todas provêm de acordo com a tônica necessária para o ciclo. A tônica necessária para o ciclo. E tanto é verdade que isso causa um impacto muito grande que Jesus o Cristo não foi aceito. O impacto, a gente vê pela frente. Não precisa, a demonstração é básica. A tônica que Jesus, o Cristo, trouxe, que está no Evangelho, né? Um Deus amoroso, que perdoa, né? Amor ao próximo, né? E uma série de conceituações específicas, bateu de encontro ao conceito que eles tinham na antiguidade bíblica, né? E tanto que Jesus não foi aceito e foi crucificado, na verdade. Se ele tivesse sido aceito com a sua tônica, ele não teria sido crucificado, não é isso? Mas foi crucificado. Foi crucificado. Né? Então, isso é uma importante prova de que a tônica dele estava dando um avanço para o futuro, mas não foi entendido. Mas não para por aí. Novos avanços vão acontecendo agora no terceiro milênio, né? Abrindo esse conhecimento vasto, né? Através de simbologia, através de conhecimentos, através de dados importantes, e que o ser humano deve entender cada vez mais para se aprofundar nesse conhecimento vasto, universal. Mas sempre deixando claro, né, que o importante em si não é o livro,
a Bíblia, o que está escrito. O importante é o que está dentro do indivíduo, o conhecimento interno. O conhecimento interno. É importante. Quem entende a si mesmo, ao seu Deus interno, ele entende todos os escritos de maneira tranquila. Ele não faz choques entre os escritos, entre a Bíblia, HPB, JHS, o que seja, não. Ele entende perfeitamente a natureza de cada escrito, o objetivo de cada escrito na época, não é isso? E ver que era necessário que fosse assim, porque assim era necessário que as coisas acontecessem. Então, é essa a resposta que eu posso dar para o nosso prezado irmão Guilherme Quazel. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira traz um pensamento muito interessante. Eubiose é uma parábola e um símbolo magnífico. Em cada sílaba expressa uma ideia dos três atributos da harmonia, a ideia da vida e a ação, com a finalidade de libertação do ego. Exatamente. A eubiose é realmente algo, é um tratado de conhecimento extraordinário, né, do século XX, né, e com um arrojo muito grande em direção do terceiro milênio, né, e então tem símbolos maravilhosos, né, dados pelo nosso mestre, né, e e existe uma trilogia presente, né? Existe uma trilogia de presente na eubiose, e o nosso mestre dá, justamente, nós podemos denominar, como o nosso mestre fala, né? A tríplice iniciação eubiótica, né? Que é justamente o templo, a escola e o teatro, né? Então, quem segue, justamente nós dizemos assim, projeto e iniciação. Qual é o caminho do projeto de iniciação para cada um? É justamente realizar dentro de si essa tríplice iniciação eubiótica. Essa é a visão eubiótica. Realizar dentro de si esses três atributos, dando um processo de harmonia dentro de si. O nosso mestre diz: ninguém poderá fazer o seu processo de iniciação só no templo, ou só na escola, ou só no teatro, ou seja, na vida física, objetiva. Não. Ele tem que realizar os três momentos ao mesmo tempo. É a tríplice iniciação biótica. Ele tem que fazer a sua iniciação templária, tem que fazer os estudos relativamente à escola, que é a parte teórica, a parte profunda do ensinamento, e vivenciar esse ensinamento na vida prática. Ou seja, transformar esses conhecimentos em coisa prática na vida humana, tanto na sua vida própria como na vida dos seus semelhantes, transformando. É isso? Por isso que o processo de transformação é muito grande no processo evolutivo que o nosso mestre, né, nos fala, né, através da transformação. Tanto que o nosso mestre, ele diz, reconstruir é o brado que nos compete. Olha só que importante, uma máxima que o nosso mestre fala, e isso é muito constante dentro dos conceitos da eubiose. Reconstruir é o brado que nos compete. Não é consertar, veja bem, não é consertar. E nós, atualmente no mundo, nós vemos uma fragilidade nas instituições. Né? E vemos cada vez mais uma fragilidade muito grande em todas as instituições. Porque é o fim de ciclo. É um fim de ciclo. Então, nós temos que reconstruir as instituições numa base eubiótica, numa base iniciática, numa base fundada no conhecimento superior, na lei cósmica justa e perfeita, dando justamente esses atributos de harmonia, como o nosso irmão Júlio falou, né? Justamente, como o nosso irmão falou, da ideia da vida e da ação, com a finalidade de libertação do ego. Ou seja, a libertação do ser humano da sua própria personalidade. Esse é o objetivo da iniciação, libertar o ser humano da sua própria personalidade. E o que significa isso? O ser humano passa pela iniciação, passa pela vivência humana e torna-se um ser super-humano. Esse é o processo evolutivo próximo da humanidade. Qual é o caminho do ser humano? É tornar-se um ser
super-humano. O que significa? Tornar-se um adepto. Então, isso aí é muito importante. E a eubiose trata justamente desse processo de transformação interna que joga a consciência humana rumo a um novo panorama universal evolutivo superior. Né? Muito bom, professor. E o Guilherme fala: o silêncio seria a resposta à verdade? Olha, na verdade, veja bem, a HPB tem um livro extraordinário que eu recomendo que todos leiam, que é justamente A Voz do Silêncio. E um dia, proximamente, nós teremos a oportunidade de fazer um estudo a respeito desse livro, A Voz do Silêncio. Né? Na verdade, o silêncio é uma forma maiávica de se falar algo profundo. Né? Na verdade, o silêncio é a verdade em si, né? O silêncio interno. Quando a voz da personalidade se cala, o silêncio, a personalidade entra em silêncio, né? Então, justamente, a voz superior, a voz do eterno, a voz da consciência superior vibra em nossa intimidade, né? Em nossa intimidade. É o que o nosso mestre chama na eubiose de dharana, a perfeita concentração mental. É isso. Dharana. O que é dharana? Perfeita concentração mental. Ou seja, a pessoa que entra em dharana, ela não é influenciada mais por pensamentos nem externos nem internos. Então, ela entra em silêncio, mas a voz superior começa a eclodir nela. Ela começa a receber a verdade eterna da lei universal justa e perfeita dentro da sua consciência interna. Né? Isso é muito importante. Então, o silêncio é um momento adequado. O que silêncio? O silêncio da personalidade. A personalidade deixa de interferir no processo de descida desses arquétipos na nossa consciência. Então, o silêncio da personalidade possibilita que a voz universal, né, o som universal, desça sobre a mente humana, sobre o processo interno do indivíduo, tornando-o cada vez mais consciente da sua própria natureza interna, que é a divina. Né? Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira traz o seguinte: professor, quando o homem se torna adepto, terá já o animal alcançado a consciência do homem? Olha, existe esse ciclo, né? Esse ciclo, né? Nós estamos no quarto sistema evolutivo, não é isso? É, o objetivo do quarto sistema evolutivo é tornar o homem um adepto. Né? E, evidentemente, no quinto sistema evolutivo, o que hoje está como animal deverá passar para a consciência humana. Ou seja, grande parte dos animais que hoje vivem na Terra deverão se individualizar, ou seja, passarão no quinto sistema para a consciência humana. O que significa isso? O que significa isso? Receberão a ativação da tríade superior. O que aconteceu conosco? É isso? Nós viemos da Lua. Nós viemos da Lua. A HPB não entra nesse detalhe. O professor entra nesse detalhe, o transbordo lunar. Em meados da evolução lunar, que deveria ser de 7 rondas, mas foi de 3 rondas e meia, houve o transbordo para a Terra, por questões específicas. E não vamos entrar agora nesse momento, nessa questão. Mas por questões específicas, houve esse transbordo lunar. E nós, seres que vivemos a experiência humana hoje na Terra, vivíamos a experiência animal na Lua. E, ao sermos transferidos para cá, nós passamos para a consciência hominal. Em que época? Justamente na época da Lemúria, em meados da raça lemuriana, onde foi ativada a tríade superior. Então, falando para o nosso irmão Júlio, exatamente, a tendência do homem é tornar-se um ser super-humano, passar do estado de consciência humana para super-humano, e os animais deixarem da consciência animal simplesmente e passarem para a consciência humana. Isso é importante. Então, a gente pode ver que isso aí é eterno. Essa junção, essa ligação,
essa ligação entre o ser humano e o animal não vai se desfazer nunca, é eterna. É eterna. Então, nós podemos até dizer, hoje os animaizinhos que estão circulando por aí, que os cachorrinhos, os gatos, etc., serão seres humanos no futuro e serão discípulos nossos, da humanidade. A humanidade terá uma consciência de atestado super-humana e terá como discípulos quem? Os animais. Os animais. Isso é muito importante, né? O que aconteceu no transbordo lunar, aconteceu algo muito importante referente a Siddhartha Gautama, né? Nós viemos da consciência animal, passou para a consciência humana em meados da raça lemuriana. Mas a HPB cita Siddhartha Gautama como tendo vindo da Lua já com a consciência humana. Olha só que importante. Ele era um arati, um arati. Ele veio da Lua com consciência humana, ele já tinha consciência humana lá. E na Terra ele adquiriu uma consciência super-humana. Ele tornou-se um iluminado. Então, nada acontece por acaso. É por isso que Siddhartha Gautama, na Terra, tornou-se um iluminado. E foi o primeiro ser a se iluminar da raça ariana. Ele pertence à raça ariana. Ele viveu como membro da raça ariana. E foi o primeiro ser da raça ariana a conseguir a iluminação. Quer dizer, fosse um adepto. Mas ele já veio preparado da Lua, porque ele já veio como ser humano. Isso aí o nosso mestre fala e bate com aquilo que a HPB fala também na sua doutrina secreta. Então, o processo evolutivo é esse, né? Mas não só isso. No próximo ciclo evolutivo, né, o quinto sistema, né, os vegetais que vivem na consciência vegetal passarão para a consciência animal também. E os minerais passarão para a consciência vegetal. É assim, vegetal se transforma em... O mineral se transforma em vegetal, vegetal se transforma em animal, animal se transforma em super-humano, depois em subdivino, divino, e assim por diante. Então, todo o processo evolutivo vai acontecendo isso através dos ciclos evolutivos que nós conhecemos. Né? E nós estamos no quarto ciclo evolutivo. Acontecerá o quinto sistema evolutivo, o sexto sistema evolutivo e assim por diante. Por isso que o nosso mestre, através dos seus ensinamentos, ele deixa bem claro que é muito importante que nós façamos os processos de iniciação para trazermos para a nossa consciência um quinto estado de consciência, o quinto sistema evolutivo, que corresponde ao segundo trono. Esse quinto sistema evolutivo. O quinto sistema evolutivo já existe lá. Nós devemos trazer esse quinto sistema para dentro de nós. E quando trouxermos esse quinto sistema para dentro de nós, como seres humanos, nos tornaremos super-humanos. E os animais, né, no próximo processo evolutivo, passarão para o ciclo hominal. E serão o quê? Discípulos dos que hoje passam pelo processo humano. Esse é o processo. É o processo. Então, hoje o ser humano é a hierarquia Jiva, é isso? Hierarquia Jiva. Essa hierarquia vai progredir uma próxima evolução, ela deixa de ser Jiva para ser Varishadi. Ela vai evoluir. E depois vai se tornar a Agnisvata, depois a Surya e assim por diante. E os animais também vão evoluindo. E nós os seres humanos, serão os mestres desses animais que farão a sua individualização no próximo sistema evolutivo. Então, tudo acontece de maneira ordenada dentro do processo evolutivo cósmico, dentro de um processo justo e perfeito. Por isso que a lei cósmica é justa e perfeita. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira ele também coloca isso, professor. Ó, por falar em antropogênese, o Jiva teria surgido já na raça ariana? Buda teria dito, eu sou o Jiva desperto, Arjuna. Bom, nós podemos entender esse fato aí do Arjuna, o Bhagavad Gita, né, quando tem o Arjuna com a sua consciência superior, né, justamente Arjuna está naquele momento específico em que ele é solicitado a lutar contra os seus próprios parentes, não é isso? Então,
lutar contra os parentes, quer dizer, lutar contra as suas limitações humanas. Então, isso aí, esse próprio mito do Arjuna significa justamente esse processo evolutivo do ser humano rumo à sua dimensão superior, de super-humano, né? Então, realmente, coincide sim isso com o nosso irmão Júlio fala, né? A respeito de Arjuna, de Buda, isso realmente faz parte desse entendimento da antropogênese, mas visto sob um aspecto superior, né? Dentro de um processo de entendimento através da doutrina secreta e da eubiose. Muito bom, professor. Eu também quero ressaltar o que o Júlio está ressaltando aqui agora, professor, porque eu realmente nunca tinha feito essa comparação que o senhor falou sobre a palavra inteligência, né? Que tem ligação com a palavra latina interleges, ler por dentro. Isso daí é perfeito, professor. Isso aí é, pelo meu conhecimento, interlegere. Legere é ler. Inter, por dentro. Interlegere, quer dizer... Então, já no latim, dá esse entendimento do entendimento da inteligência ler por dentro, né? É algo interno do indivíduo, né? É por isso, veja bem, vamos voltar novamente ao nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Ele falou: a inteligência do homem é a projeção do espírito no homem, de Deus no homem. Repetindo, a inteligência é a projeção do espírito de Deus no homem. Veja bem, então, essa projeção de Deus no homem, né, da projeção, justamente dá essa capacidade da inteligência, de ler por dentro. Ou seja, o que é ler por dentro? É entender a nossa própria natureza divina. É muito importante, às vezes a gente vê determinados comentários, né, de determinados comentários dizendo assim, que nós estamos evoluindo e estamos nos tornando cada vez mais divinos. Não é bem assim. Nós não estamos nos tornando divinos. Nós já somos divinos. Somos divinos, mas não temos consciência disso. Olha só que importante. Nós somos deuses. Jesus falou: somos deuses, somos divinos, mas não temos consciência disso. Então, justamente esse processo da inteligência, da antropogênese, né? A descida da voz de Deus, de nós, que nos dá a força, o ímpeto para que a gente tenha a possibilidade de entender o Deus que existe dentro de nós mesmos. Isso é de uma importância extraordinária. Difere em tudo aquilo que a religião fala, né? Difere de tudo aquilo que a religião fala, né? Porque a religião coloca Deus fora do homem e Deus fora do homem. E o homem tem que entender um Deus que está distante, está no paraíso, está em uma região distante. Não, não é assim. Está tudo dentro do ser humano. Deus está dentro do ser humano. Somos deuses. E temos que entender esse fato de maneira bastante iniciática, clara. E isso vai nos tornar, então, super-humanos. Muito bom, professor. E o Guilherme Guazelli, ele coloca o seguinte: o adepto está no oitavo sistema? Com certeza, é claro, ele está no oitavo, porque, veja bem, se ele cumpre todo o seu processo de evolutivo, né, dos 7 sistemas evolutivos, ele está na síntese. Ele está na síntese, né? Então ele deixa de ser um ser humano, deixando não é que ele deixa de ser humano, ele deixa de passar pela experiência humana e passa pela experiência super-humana. Nós podemos dizer que está no oitavo estado. O nosso mestre sempre diz isso nas suas revelações, né? Que a evolução é setenária, acontece de 7 em 7, né? É sempre setenária. No sistema solar, né? No sistema solar, a evolução é setenária. E quando se completa esses 7 estágios evolutivos, atinge uma oitava coisa. A oitava coisa é justamente a síntese de tudo, né? É interessante que na matemática a gente vê que o 8 na horizontal é o símbolo do infinito, né? Interessante, né? Parece, o nosso mestre diz, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. É por isso que o 8 na,
na aritmética, né? Se nós deixarmos na horizontal, ele torna-se o símbolo do infinito. Isso é por acaso? Não é por acaso isso, tem uma razão específica, né? É, numérica, no campo das ideias, tem uma função muito específica. Né? Então, é isso que eu posso dizer para o nosso irmão Guilherme Guazelli Neto. Muito bom, professor. A Alice traz um pensamento muito interessante, professor. Ela diz o seguinte: de pé, com os braços abertos, posicionados em uma linha horizontal, e as pernas abertas, forma-se um tremendo símbolo referente ao pentagrama do homem autorrealizado. O nosso corpo é todo simbólico, né, professor? O nosso corpo é simbólico, exatamente. Exatamente. A gente vê. Aliás, Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, ele não tem uma pintura especificamente, né? Justamente do homem vitruviano, né? O homem vitruviano, né? O homem vitruviano. É interessante que o homem vitruviano ele se enquadra justamente nesse pentalfa, né? Quando ele está quando ele está com os braços abertos, ele é um pentalfa. Quando ele está com os braços abertos, na horizontal, ele está inserido num quadrado. Então, veja bem, esse ser humano está inserido num quadrado. A gente pode imaginar esse quadrado como a nossa personalidade, né? E o pentalfa é justamente a nossa consciência humana. E esse pentalfa está relacionado com aquilo que nós entendemos como o, a, a origem, ou seja, da possibilidade do ternário em nós, né? Do ternário, da tríade superior. Então, o pentalvo está relacionado com Lúcifer. Lúcifer, né? Agora, tanto que na polaridade, a gente vê o pentalfa, é um ser humano com as pernas abertas e os braços abertos para cima, né? Quando o ser humano fecha os pés e põe os braços na horizontal, ele está inserido no quadrado, de acordo com o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Né? Aliás, essa ideia de homem vitruviano não foi inventado por Da Vinci. Ele tirou essa ideia de um pensador latino, né, de Roma, Vitruvio, que falava justamente sobre essa possibilidade dessa natureza humana, né, pentálfica, né? E o Da Vinci deixou isso gravado na sua pintura como homem vitruviano, que é de uma essência, um entendimento extraordinário. Tanto que, vamos analisar, Leonardo da Vinci não era um ser humano comum, né? Era um ser humano do futuro, um ser de hierarquia. Tanto que ele veio para trazer esses conhecimentos extraordinários na pintura, né? E não só na pintura, nas suas afirmações filosóficas, etc. Então, a nossa irmã Alice lembrou muito bem essa questão do pentalfa, né? Do pentagrama. Né? Aliás, podemos dizer que o pentalfa é o símbolo da casa de Davi. Veja bem, pentalfa é o símbolo da casa de Davi. Mas quando o indivíduo atinge a sua realização interna de adeptado, então forma o hexagrama, uma estrela de 6 pontas. Né? São dois triângulos entrelaçados, formando o hexagrama. Né? Então, é o símbolo da casa de Salomão. Né? Salomão, né? Então, são dois estágios diferentes. Né? O homem, no seu estado evolutivo, o pentalfa, e o hexagrama, justamente no selo de Salomão, representando o ser que atingiu o estado de adepto. Então, veja bem, tudo isso é símbolo, é simbólico, mas é através do símbolo que a gente tem o caminho para o entendimento da verdade universal que existe perenemente dentro de nós, dentro da divindade que existe dentro de nós. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira traz Ocidente nas Américas, mas aos poucos vai afunilando e por enquanto só o Brasil pulsa no momento desse ritmo, inclusive político. O Brasil tem toda a potencialidade para isso. Isso o nosso mestre
deixou bem claro. E se nós analisarmos a história do Brasil, e analisarmos a história de Portugal, e analisarmos com os Cavaleiros Templários, depois os Cavaleiros da Ordem de Cristo, a coisa vem de longe, a coisa vem passando de geração em geração, de etapa em etapa, historicamente, né? Cavaleiros Templários, Portugal, Brasil, justamente para dar essa visão do Ocidente, né? A HPB já falava isso, né? A HPB, na sua época, no século XIX, ela falava que a sexta raça-mãe surgiria na América do Norte. E a sétima raça-mãe surgiria na América do Sul. Ela não cita o Brasil, a América do Sul. Então, nós vemos justamente essa polaridade, né? Sexto para a América do Norte, sétimo para a América do Sul. Mas o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele já nos dá uma outra visão histórica, que nós vamos um dia entrar nesse conhecimento, né? Essa sexta possibilidade foi transferida para o Brasil, veja bem. Isso, veja bem, 1956. Essa possibilidade do desenvolvimento desse sexto estado de consciência nos Estados Unidos foi transferido para o Brasil. Veja o peso, a importância, a responsabilidade que o Brasil tem na formação de todo esse cenário, né? Então, aí nós dizemos, né, nós temos uma responsabilidade enorme. O nosso Júlio fala sobre o aspecto político, né? Não só político. O Brasil tem uma responsabilidade enorme no aspecto humano, no aspecto social, no aspecto esotérico, no aspecto da cultura e no aspecto político. Por isso que o aspecto político é de enorme importância para o desenvolvimento dessas possibilidades futuras, né? Então, agora, é claro que, veja bem, aqueles que não colaborarem com o processo evolutivo do Brasil estão fora do processo evolutivo do terceiro, da nova civilização. Eu estou falando? Não. O nosso mestre deixou isso escrito. Aqueles que não estiverem sintonizados com esse processo evolutivo para uma nova civilização estão fora do esquema do terceiro milênio. Vão ser retirados do planeta Terra e jogados para globos obscuros. Aqueles que não contribuírem na política, na cultura, na sociedade em geral, no aspecto humano, aqueles que não contribuírem aliás, trabalharem contra esse processo evolutivo, não reencarnam mais na Terra. Não sou eu quem fala isso, o professor fala isso. Aqueles que não contribuírem, não estiverem contribuindo para a evolução do Brasil rumo à nova civilização, eu vou repetir, conforme o Nelson Mestre afirmou, não reencarnam mais na Terra. É a última chance. A última chance. Serão retirados da Terra e jogados para globos obscuros. Assim como aconteceu a gente sabe a história dos exilados de Capela. Mas repete novamente. Exilados de Capela, novamente no mundo agora no Brasil. Então, isso é uma importância muito grande. Infelizmente, ninguém se interessa por isso, né? Não dão importância. Mas se todos pensassem nisso, haveriam de ter mais cuidado com as suas posições, nesse processo geral que está acontecendo no Brasil, de enorme transformismo. Então, a posição do brasileiro é de enorme responsabilidade evolutiva. Eu vou repetir. A posição do brasileiro é de enorme responsabilidade evolutiva. Agora, quem não estiver preparado, não reencarna mais na Terra, vai para globos obscuros, conforme ensinamento do professor Henrique José de Souza. E, professor, cabe lembrar também que o venerável Hélio, né, filho de JHS, ele profetizou que a Terceira Guerra seria econômica, né? E que o dono do mundo ficaria pobre, né? O Todo-Poderoso. E o Brasil é o único país que tem recursos naturais suficientes para poder sobressair diante desse cenário, né?
Então, o brasileiro ele tem que estar muito atento, né, professor, a esse país, a nossa terra, a nossa história, a tudo isso, né. E o povo brasileiro é um povo forte, é que nem o senhor falou, aqueles que tiverem sintonia com tudo isso, vai conseguir levar esse país, adiante. Devemos dizer que o Brasil é abençoado. O Brasil é uma terra abençoada, né? Mas não é simplesmente uma dádiva, é uma responsabilidade. Veja, no hino nacional, o que diz no hino nacional? Dos filhos desta terra, mãe gentil. O hino nacional diz: dos filhos desta terra, mãe gentil. Então, o Brasil não é simplesmente um ser masculino, é uma mãe. O Brasil é mãe. É mãe do quê? É o segundo sistema, o segundo trono, que eu estou dizendo, o segundo trono que está aqui desenvolvendo a possibilidade do quinto sistema evolutivo, que o nosso mestre aponta para o ano 3005, que é justamente a causa do nosso nome do canal, né? Conexão 3005, né? Então, nós temos essa possibilidade desta. Então, simbolicamente, Nossa Senhora é a padroeira do Brasil, conforme o catolicismo, né? Nossa Senhora Aparecida, não é isso, Carlos? É a Isso é verdade, é nossa padroeira do Brasil. Padroeira, não é, padroeira do Brasil. nada acontece por acaso. A Nossa Senhora da Igreja Católica representa o quinto sistema. É a Mãe Divina, Alamirá, né? Justamente Isis, né? Então, esse processo de descida desse quinto sistema no Brasil é inevitável. É claro que nenhum povo está excluído disso, todos fazem parte do mesmo processo, mas o ciclo atual é no Brasil. Veja bem, o ciclo é brasileiro. Não é porque o Brasil é melhor. Veja bem, eu quero dizer o seguinte: não é porque o Brasil é melhor do que qualquer outro país, não. É o que tem maior responsabilidade diante do processo evolutivo cósmico humano. Ele tem essa responsabilidade. E não é por menos que o Brasil é patrimônio da ordem de Cristo. Patrimônio da ordem de Cristo. Então, isso é muito importante. É isso que os brasileiros precisam entender. É isso que. E aqueles que têm condição de expandir esse conhecimento devem levar isso aos quatro ventos, para ver a importância que o Brasil representa diante do cenário cósmico universal e do processo da evolução humana. Então, isso aí é muito importante. O nosso mestre deixa isso bem claro, bem claro. Por isso que ele diz, especificamente, reconstruir. É o brado que nos compete. Reconstruir é o brado que nos compete. Muito bom, professor. E para estamos chegando já no finalzinho do tempo, a Maria Siqueira pergunta o seguinte: tem um símbolo da Rosa Cruz que parece o homem de braços abertos e as pernas juntas, que forma um triângulo de cabeça para baixo. O senhor tem conhecimento desse Não, não símbolo? tenho, eu não tenho conhecimento dessa informação, mas eu vou pesquisar, eu vou ver esse símbolo da Rosa Cruz, como é que parece o homem de braços abertos, as pernas juntas, que forma um triângulo de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Eu quero dizer que o pentalfa representa um homem com as pernas abertas e os braços abertos para cima. Então, ele forma um triângulo com a ponta do triângulo apontada para baixo. Né? Dentro do esoterismo, representa o bem. Né? Se nós invertermos isso, representa o mal. Né? Então, o pentalfo invertido representa o mal. Né? Essas forças seriam as forças evolutivas e as forças involutivas. Né? Não estou dizendo que seja isso o símbolo da Rosa Cruz, estou apenas fazendo um comentário. Mas eu vou investigar esse fato. Não, esse fato eu não tenho conhecimento desse símbolo, mas para a nossa Maria Siqueira, mas eu vou investigar e vamos conversar mais sobre esse assunto. O assunto é muito vasto. Né? O assunto é muito vasto. Será que o homem, professor, formaria o triângulo invertido e o triângulo superior descendo e ele se unindo forma a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi?
Não, a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas, a estrela de Salomão, é formado pela harmonização da tríade superior com a tríade inferior. Então, forma uma estrela de 6 pontas, né? Um Isso, hexagrama, né? Agora, o pentalfa representa o ser humano, né? Então, é a isso. casa de Davi, é o símbolo da casa de Davi. É o ser humano, no seu processo evolutivo, né? Se a gente inverter esse pentáforo, ele vai ficar um processo de magia involutiva, né? Vai se tornar o símbolo do processo de magia involutiva, que não é conveniente para o ser humano, né? Então, tem que estar aberto, com as pernas para cima, né? As mãos levantadas para cima, representando o pentáforo. É justamente o ser humano, né? Muito bom. Muita gente comentando sobre o Brasil, inclusive o Niori Francisco Morandi. Com ordem e disciplina alcançaremos o progresso. Ordem e progresso de nossa bandeira. E, E além ainda do mais, pois não. e dizem que ainda vão colocar uma palavra a mais, amor, né, professor? Amor, ordem. Exatamente, é. O amor, ordem e progresso, apesar de todas as críticas que nós possamos falar ao nosso Augusto Conte, né? Eh, não crítica pessoal, né? Mas correlacionando Augusto Conte com a, o conhecimento iniciático, a gente vê que não existe uma conexão perfeita, porque ele próprio diz que o mito é coisa de a infância da humanidade, que não corresponde à realidade, né? Mas o símbolo da bandeira brasileira, a bandeira brasileira tem ordem e progresso, né? E, mas, com certeza, no futuro, será adicionado amor, ordem e progresso. Eu devo dizer que, no início do século XXI, lá pelo ano 2003, por aí, houve uma tentativa no Congresso Nacional de se colocar, através de um cantor muito famoso, né, no Brasil, né, ele solicitou que um deputado pusesse em votação essa possibilidade de se colocar amor na bandeira, amor, ordem e progresso, né? Mas o Congresso Nacional nem se interessou, nem entrou em votação. Devo dizer, nem entrou em votação isso aí. Mas eu acredito que no futuro isso vai ser feito. Vai ser feito porque coincide com a tríplice iniciação eubiótica. Veja bem, amor, ordem e progresso. Veja bem, veja bem. Amor, o quê? A parte templária, a nossa ligação com a divindade, né? A ordem vem da escola, o conteúdo do ensino, da escola, né? E o progresso é justamente a parte objetiva, né? O progresso social, o progresso econômico, né? Então, dentro dessa tríade amor, ordem e progresso, nós temos a expressão da tríplice iniciação eubiótica. Então, eu acredito que, com a evolução das consciências, com a evolução da consciência da classe política e a própria ação kármica que vai acontecendo, nessa limpeza que vai acontecer, isso aí não estou eu que falo, o professor fala, né? Essa limpeza, essa depuração que vai acontecer, inevitavelmente, no meu ponto de vista, um dia, não sei quando, mas espero que seja o mais breve possível, vai se colocar na bandeira amor, ordem e progresso. Aliás, nós podemos dizer que nós temos Brasília, que é iniciaticamente uma projeção de Roma no Brasil, né? Roma, né? E Roma, qual é? Roma, se a gente ler ao contrário, é amor. Roma é amor. Então, Brasília é a projeção de Roma no Brasil. Roma é a parte física de ação, né? Então, inevitavelmente isso vai acontecer. Colocar o nome amor na bandeira nacional também. Muito bom, professor. Chegou o momento de eu passar os recados, né? Só falar da campanha da eubiose, né? Da Fundação Henrique José de Souza, a campanha do agasalho, que é feita anualmente. Em 2022, a gente arrecada agasalhos em bom estado para poder estar distribuindo para as pessoas carentes. A Fundação Henrique José de Souza fica na Avenida Henrique José de Souza, 438, São Lourenço, Minas Gerais. Quem puder estar fazendo contribuição de agasalhos, pode ser feito
na fundação, pode ser feito nos departamentos, inclusive nas representações. Quem tiver interesse de fazer alguma contribuição em dinheiro, pode fazer no Pix, que é o CNPJ da fundação. 24 826 406, 1000 ao contrário, 96. Quem puder, contribua. E dizer também que, nesta semana, nós não vamos ter a nossa reunião, roda de conversa de terça-feira, porque aqui na Eubiose a gente tem a semana diânica, né, professor? Que são os, os 7 anjos da evolução, digamos assim, né? Que vai do dia 1º de julho ao dia 7 de julho. E no 8º dia tem a síntese de tudo isso, tá? Então, cada um que se conecte aí com o seu anjo de evolução, cada um tem uma tônica, cada um trabalha um valor, cada um realiza uma das tônicas na face da Terra. Então, a nossa roda de conversa, portanto, só fica para o dia 12 de julho, e na semana que vem eu passo o recado para vocês. Eu quero aproveitar para agradecer a participação de todos. Foi muito bom esse encontro essa noite, muita sabedoria, muita informação iniciática, e agradecer a participação de todos. Um bom final de sábado, um bom final de semana, um bom domingo e até o próximo encontro no sábado que vem. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Foram momentos muito felizes, de muita honra de estar reunido com todos e até o próximo sábado. E luz, paz e amor para todos e fiquem com Deus.